essa é basicamente a nossa última semana e eu achei importante nós alinharmos a nossa apostila o máximo possível. Eu vou mandar uma última videoaula para vocês, vou montar ela daqui a pouco, mas eu achei importante a gente interagir essas duas aulas para a gente tentar deixar mais ou menos essa apostila redondinha, tá bom? E aí, vocês já tiveram alguma aula hoje ou não? Não. Não? Fala, não, para você é o único louco que me acordou cedo. Vocês assistiram Fantástico ontem? Fala, não, eu não assisto esse lixo de televisão. Não. Esse lixo de televisão aberta. Entendi. Bom, tem uma galera boa no grupo. Vocês estão bem, meu. Vocês acordaram cedo na segunda-feira. Parabéns, hein? Ó, mais uma alma abençoada. Aí, Lorenzo, vambora. Vamos aceitar todo mundo aqui. E aí, nono, como é que tá a vida de vocês? Novidades? Alguma coisa que vocês queiram contar? Tá indo. Continua indo. Continua indo, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Tentando lidar. Tá tudo dando errado? Tá tudo dando errado, né? Mas a gente tá aqui. Vocês acham que tá dando tudo errado? Eu Você acha, Lorenzo? eu acho. Por que você acha que tá dando tudo errado? Conta aí pra gente que eu quero saber. Porque eu consegui organizar tudo pra fazer as atividades. Agora tá um negócio bem difícil, mas, né? Entendi. Tá um meio-dia fazendo atividade, tá vendo tudo bem. Aí, do nada, tudo errado. Aí eu acumulo umas atividades aí e é isso. Perfeito. Ninguém imaginava que ia ter essas férias agora, né? Essas mini férias. Assim, então... mini férias. Eu acharia melhor que se fosse maio e junho inteiro e julho inteiro férias, normal, assim. Vocês acham melhor? Sim. Tem mais alguém que acha melhor que as férias fossem só em julho? Eu acho também. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já não estão cansados já dessas atividades online? Eu já. Eu só canto Nossa porque, Senhora. eu acho que como na escola a gente fazia a maioria das atividades que a gente tá fazendo em casa, a gente fazia tudo na apostila e o que vinha de lição de casa era a mesma coisa, por exemplo, aplicando ou uma atividade separada, era menos sobrecarregado, sabe? E agora não, agora tudo que a gente tem que fazer na apostila a gente tem que fazer 2 vezes, porque tem que copiar a folha de papel amassa, aí acaba a folha de papel amassa, aí não tem que fazer, aí tipo, não é um professor que passa a lição de casa, são todos os professores que passam a lição de casa, tipo, todos os dias que tem a aula dele, sabe, aí isso que são. Perfeito. O grande X da questão também, galera, eu já fiz duas faculdades à distância, né? Na verdade, se eu for contar com pós-graduação, eu estou na terceira agora. E estudar em casa é muito complicado. É uma outra métrica, é um outro ritmo. Você precisa se organizar. Porque depende 100% de você. Exatamente. Se você não estudar, você se lasca. Exatamente. Se você vai na escola, você é meio que obrigado, porque você já tá lá. Se você tá em casa, depois eu estudo. Aí você acaba não estudando. Isso é ruim. E, assim, na escola, uma parte do trabalho já é feito durante as aulas, né? Teoricamente falando. E o que sobra você faz em casa, né? Agora, eu tô fazendo 100% agora em casa. É tudo em casa. Então, assim, na minha opinião, o ponto positivo dessa história toda é que vocês estão aprendendo a estudar por uma porrada de aplicativo que vocês só iriam ver se vocês estivessem realmente lá na frente, lá no futuro, na faculdade já, ou de repente morando num outro país, enfim, não sei, tá? Mas eu acho que nós estamos adiantando muita coisa que a gente só viveria daqui a algum tempo, vocês entendem? Uhum.
E vocês estão tendo Alô? E vocês... Alô? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Sim. E vocês estão tendo que aprender a se organizar de uma forma que vocês talvez, né, não estivessem, se não tivesse tendo esse tipo de acontecimento, né? Ou seja, foi na marra, é isso. Foi na porrada, né? A porrada foi forte, né? Mas, A porrada foi na vibe. Mas, gente, ó, então, essas duas aulas, hoje e amanhã é 9h30, né? 9h30, é isso? Sim. Aula. Eu quero interagir com vocês, porque eu quero terminar os aplicandos da apostila, deixar só a parte mesmo geral da apostila para vocês fazerem a sós. Claro, se vocês tiverem dúvida, eu estarei essa semana inteira à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quais são os exercícios que tem que passar limpo, tipo, na outra folha, em folha separada? São os exercícios gerais da apostila? Eu tinha falado para vocês, porque para mim é um critério válido, que vocês podem passar na folha só os aplicandos, só essas páginas do final da apostila aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Tá vendo essa daqui? Aham. Então, para mim, não tem problema nenhum de ser só essas. E aí, aquelas páginas que são ao longo da apostila, vocês poderiam deixar, tá vendo essas assim, ó? Aham. Vocês poderiam deixar na apostila. Mas aí eu tomei um copo de rabo, tá? Aí eu tomei um copo de rabo da direção, porque todos os professores estão falando a mesma língua, que vocês devem fazer todos os exercícios. Então, assim, quem fez tudo, até porque tinha alguns alunos que tinham feito tudo, tá? E aí parece que teve uma aluna que não gostou muito dessa informação quando eu dei. Falou, Pro, mas eu já fiz tudo, tal, e agora, não sei o que, bababá. Então, assim, quem fez tudo, beleza, continua fazendo tudo. De preferência, tá? Para não ter reclamação depois com a escola. Porque eu preciso seguir as orientações da escola, vocês me entendem? Uhum. Tá? Então, assim, de preferência passa tudo na folha. Mas, Meu Deus. como eu já tinha pedido, caso alguém já tenha feito pela forma como eu pedi, eu não vou desconsiderar e não vou tirar nota, entendeu? Uhum. Porque eu não vou ser injusto, tá ok? Tá ok. Tá? Gente, meu Deus. Espero que dê pra vocês fazerem tudo. Por que vocês têm que fazer tudo? Porque é um pedido da escola, tá? Eu tenho que seguir o que a escola pede, porque eu tenho que falar a mesma língua da direção e dos professores. Uhum. Tá bom, gente? Ok. Então, galera, eu quero começar hoje com vocês por esse mapa mental. Todos os capítulos têm um mapa mental, mas se der tempo, depois a gente volta nos outros dois e termina. Senão a gente faz primeiro esse mapa mental e esse aplicandozinho que tá aqui, tá? Se der tempo, a gente já faz. Senão a gente faz amanhã, porque possivelmente dá tempo de a gente fazer nessas duas aulas tudo que a gente tem que fazer. Esse mapa mental, ele é bem legal. Tá falando assim, ó, tecnologia, vou dar uma ampliada aqui para ficar mais visível para vocês. Aqui, ó. Tecnologia na economia contemporânea. Quem não tá nessa página, põe 59 a página, tá? E só para vocês entenderem, tem exercícios como esse nas páginas anteriores, antes dos aplicandos anteriores. A seguir, continuaremos uma rede de palavras com os principais conceitos estudados nesse capítulo. Observe o esquema abaixo, complete-o com as palavras que se relacionam com aquelas já impressas. Por fim, compartilhe sua rede de palavras com um colega. Verifique juntos o aprendizado de vocês. Então, esse mapa mental, ele está falando da tecnologia na economia contemporânea. Pessoal, todo mundo trabalha bem com a ideia de mapa mental? Pergunta. Não. Eu acho meio confuso. Quem falou não? Leonora. Elô, Laisla, é isso? Eu vou fazer um negócio e eu bugo. Quais vocês acham que são as maiores dificuldades? Assim, que vocês não sabem muito bem o que é um mapa mental ou vocês têm dificuldade de elaborar mapa mental?
Não, é que assim, esses Isso, ela da só sei, mano. escola, esses da apostila, eu acho difícil porque eu não consigo achar as informações que eu tenho que botar. Então eu fico meio confusa. É isso, não é isso? É, tipo, eu tava fazendo da página 21. Eu fiz uma palavra que eu acho que eu não sei, porque, tipo, tava perguntando do negócio do. Esqueci o nome, mas era um negócio assim que tava na outra página, só que eu não conseguia achar a informação que eu tinha que botar. Aí eu fico confusa, porque eu nunca sei se tá certo. Não, entendi, perfeito, perfeito. Aqui é o seguinte, Elô, e todo mundo que tem alguma dificuldade, né, nesse tipo de exercício, não precisa ser exatamente igual da apostila ou todo mundo fazer igual. Claro, precisa haver uma coerência nos conceitos que vocês vão colocar, obviamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou falando de tecnologia, Uhum. e aí eu estou falando assim, ó, produção, avanço técnico, beleza. Transporte, comunicação. Então, produção e avanço técnico, transporte gerou o quê? Gerou a globalização. Mas se essa globalização está se ligando com a desigualdade, significa que essa globalização não é para todos, correto? Uhum. Então, aqui, ó, seria um bom termo aqui, obviamente, seria contradição. Eu poderia colocar, sei lá, lugares pobres, países subdesenvolvidos. Poderia colocar o nome de alguns continentes, de algumas regiões que são muito pobres, África subsaariana, Sul da Ásia. Poderia colocar, sei lá, América Central, Haiti, enfim. Aqui tem que entrar alguma coisa que esteja relacionado a uma globalização perversa, uma globalização imperfeita, ou seja, Uhum. que não é para todos, tá certo? Aham. E como a gente estudou o mapa da desigualdade sobre a internet, a maioria dos países da África subsaariana não tem acesso à internet, então fica interessante colocar aqui desigualdade principalmente em relação à informação, tá? Aí quando nós entramos aqui, ó, em transporte ligado a avanço técnico e produção, então comunicação. E aí, a globalização ela é o quê? Ela é a intensificação das trocas de mercadorias e informação, tá? Fluxo de mercadorias, pessoas e informação, cada vez mais rápido. Acho que isso é muito importante frisar com vocês. E aí, hoje em dia, atualmente, né, de 1990 para cá, o mercado financeiro tem dominado todos os setores de produção. Então, talvez tenhamos até investidores aqui na sala, né? Os grandes investidores aqui do Nono A. A maior estratégia para se ganhar dinheiro no mundo hoje é o mercado financeiro. Tá claro isso para vocês? Uhum. Tá? Então, os bancos basicamente investem em todas as indústrias, todas, sem nenhuma dúvida. E assim, a mesma empresa, ela atua no mundo todo, tá? Então, se vocês pegarem empresas como Bunge, Nestlé, aquela que faz todos os produtos que a gente compra no mercado, a Unilever, vocês conhecem a Unilever, né? Acho que de nome não. Não, a Unilever faz Omo, faz Ah, tá. vários produtos que a gente consome no dia a dia, assim, não só comida, mas também produto de limpeza, essas coisas, sabe? Uhum. Gente, essas empresas, eu não citei todas, eu citei umas 3, mas tem a Food Britain lá, que é uma empresa de alimentos britânica. Essas empresas, se eu não me engano, são 10 empresas que juntas, elas representam 40% do mercado mundial de commodities alimentícias, ou seja, elas compram alimentos do mundo todo, processam esses alimentos e revendem esses alimentos como produtos industrializados. Uhum. E eles estão inseridos em todas as cadeias. Aí, se você for pegar também as empresas de insumos, por exemplo, tratores, produtos químicos, eles engolem o lucro dos agricultores e assim por diante. O que eu quero que vocês entendam é que essa intensificação de trocas ela é cada vez mais controlada por um grupo pequeno de países e por um grupo pequeno de empresas, tudo bem? Uhum. Nós chamamos isso de oligopólios ou monopólios, tá?
Então, beleza. Aí, descendo aqui, nós vamos ter, então, intensificação de trocas, através da internet, principalmente, uma troca de informações, tá bom? Uhum. E aí, aqui embaixo, a gente coloca mudanças no mercado de trabalho. Por quê? Porque algumas profissões estão desaparecendo, né? E outras profissões estão surgindo. Mas, de uma forma geral, o que a globalização atual está gerando, e principalmente o que a tecnologia na economia contemporânea está gerando, é um desemprego estrutural. Tudo bem? Uhum. Então, quem quiser colocar aqui, ó, mudança no mercado de trabalho, desemprego, né? E assim por diante, fica à vontade. Muito bem. Gente, indo para o aplicando, que nós temos pouco tempo, primeira questão. Ao longo deste capítulo, estudamos sobre os impactos positivos e negativos da globalização e os avanços tecnológicos para a economia e a sociedade. Agora, observe a imagem ao lado, com base em seus conhecimentos e responda. Então, nós temos aqui uma imagem de um centro urbano, né, de uma grande cidade, possivelmente uma metrópole, correto? Uhum. E os indicativos aqui de que essa grande metrópole está conectada por serviços de internet, tudo bem? Então, beleza. Podemos afirmar que a imagem representa uma cidade inteligente, que se caracteriza pelo uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, e os benefícios que a globalização e a tecnologia apresentam para o meio ambiente. Não poderia ser colocado, né? Porque a gente já sabe que a globalização ela requer cada vez mais recursos naturais. Hoje em dia, o consumo de alimentos, água e produtos é muito intenso, as pessoas são muito consumidoras e isso gera um grave dano ambiental, tudo bem? Uhum. Uma cidade inteligente que usa recursos tecnológicos para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Alguém conhece uma cidade inteligente, uma smart city, assim, para dar exemplo aqui? Do Brasil? No Brasil tem algumas, né? Assim, é até fácil de pensar nas principais, né? Pode falar. São Paulo? Sem dúvida. São Paulo é uma smart city, tá? São Paulo capital, tá bom, gente? Uhum. Ali você tem a B3, né? A Bolsa de Valores, a antiga Bovespa. Ali você tem os escritórios das maiores corporações do Brasil, tá? Das 30 maiores empresas do Brasil, 19 ficam em São Paulo. E mesmo as que não estão em São Paulo, têm escritórios em São Paulo para representar os seus interesses nos mercados de valores, né? E assim por diante. Uhum. Tá? E é uma cidade inteira conectada, correto? É 8.000 quilômetros quadrados, basicamente, tudo conectado por fibra ótica e provedores de internet e assim por diante, tudo bem? Uhum. No mundo, eu gosto bastante, eu não lembro o nome da cidade agora, mas tem uma cidade na Coreia do Sul, que chama bastante atenção, porque ela é realmente uma smart city. Ela tem um sistema de coleta de lixo inteligente, onde as lixeiras são subterrâneas e o lixo é basicamente autotransportado por esteiras, todo feito através de um sistema de coleta seletiva, ou seja, a população é altamente educada para colocar papel com papel, plástico com plástico, orgânico com orgânico e assim por diante. Essa internet, ela trata 100% da água, 100% do esgoto, essa cidade. E ela é totalmente conectada por sistemas eletrônicos com câmeras e assim por diante. Eu vou ver se eu acho algum vídeo sobre isso, e aí eu posto no grupo e no Classroom para vocês terem acesso. Tá bom? Ok. Uhum. Gente, então essa 1 é a 3 e a 5, tá? Que são as corretas, tá? A B, vamos lá na B. A partir do que discutimos sobre os impactos positivos da tecnologia para a população, desenhe no quadro abaixo um modelo de cidade inteligente. Então, quem quiser pesquisar na internet alguma coisa, fica à vontade, pesquisa. Se quiser pegar o exemplo de uma cidade como São Paulo ou, né, Nova York. Nova York também é uma cidade muito legal, tem um sistema de transporte muito bom.
eu acho que as cidades europeias, as principais capitais europeias, Londres, Paris, Berlim, né, essas grandes cidades, principalmente na Alemanha, são cidades extremamente tecnológicas e interconectadas por transportes e sistemas de informação. E é bem interessante, então, vocês pegaram um exemplo de uma grande cidade. Japão também é bem interessante. Aqueles hotéis onde você paga para dormir, vocês já devem ter visto isso, né? Uhum. Então, sei lá, dá para pegar vários exemplos aí e fazer aqui, tá? Eu acho que São Paulo, mesmo sendo uma cidade inteligente, ela acaba pecando pela desigualdade social, tudo bem? Uhum. Ainda que tenha desigualdade social em Nova York também, em outras capitais, eu acho que no Brasil a desigualdade social é obviamente muito maior, né? É verdade. Então, vocês usem o exemplo que vocês acharem melhor, tá? Questão número 2, pessoal. Os séculos 20 e 21 são marcados por intensos avanços técnicos. Para quem está perdido aí, estou na página 61, tá? Os séculos 20 e 21 são marcados por intensos avanços técnicos, principalmente em relação ao desenvolvimento da aplicação da informática. Assim, explique as consequências dos avanços técnicos em relação aos fluxos de pessoas e mercadorias em escala global. Então, explique as consequências dos avanços técnicos em relação ao fluxo de pessoas e fluxo de mercadorias. Então, eu já tenho que pensar nisso aqui, ó. Transporte, tudo bem, pessoal? Uhum. Se eu estou falando do fluxo de pessoas e mercadorias, eu tenho que falar nos sistemas de transporte, principalmente naval, os fluxos marítimos, correto? Sim. Os maiores fluxos de mercadorias do mundo hoje são marítimos, mas, claro, posso citar o fluxo aviário, né, os aviões e assim por diante. E, claro, os sistemas. Mas aí vocês podem citar da seguinte forma: sistemas de transporte marítimos, sistema de transportes terrestres, ok? Como trens e rodovias. Caminhões entra nessa também, professor? Qual? Caminhões. Rodovia entra sim, porque tem os países, o Brasil depende muito, né? Mas o Brasil depende de 90% da sua carga é transportada por rodovia em caminhão. Só que tem países que têm tudo isso muito interconectado. Estados Unidos, eles têm ferrovia, hidrovia e rodovia. A China, a mesma coisa. A Europa principalmente hidrovia e ferrovia. Eles não dependem muito de rodovia. Eles têm uma rodovia perfeita, mas eles não dependem. Porque é mais caro. Quanto mais caro for o transporte, menor a competitividade da economia do país, entendeu? Sim. E é por isso que o Brasil muitas vezes se ferra na economia, porque o Brasil tem um sistema de logística interna muito ruim, muito dependente de caminhões. Vocês lembram daquela greve dos caminhoneiros de 2018? Uhum. Nossa, foi em 2018, meu Deus do céu. Aquela greve de maio, né, de 2018 dos caminhoneiros, ela basicamente afundou o país, né? Por quê, pessoal? Porque 90% das cargas do Brasil são transportadas pelos aproximados... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça agora. Mas, se eu não me engano, o Brasil tem aproximadamente 2 milhões de caminhões. 2 milhões de caminhoneiros. 600 mil são autônomos. 600 mil são aqueles caminhoneiros que têm um caminhão próprio e que trabalham por conta própria. E 1 milhão e 400 mil são de empresas de logística, de empresas de transporte. Se o Brasil tivesse uma ferrovia ligando as regiões do Brasil, né, os 26 estados, norte e sul, leste e oeste, aí o Brasil não dependeria tanto de rodovia. Esse é o grande gargalo do Brasil, é o famoso custo do Brasil, né? Um dos custos do Brasil é o sistema de transporte, que é muito precário, basicamente dominado ainda por rodovia. Tudo bem? Uhum. Se vocês forem para a Europa, forem para os Estados Unidos, forem para a China, vocês vão ver. Japão. O Japão tem uma linha de trens de alta velocidade que chega a 500 km por hora. E aí você anda, tipo assim, daqui no Rio de Janeiro, você anda 600 quilômetros em 1 hora. É uma coisa assim, é uma coisa extraordinária, né?
E o Brasil ainda está só no projeto disso, tá? E a corrupção não deixa isso avançar. Então, beleza. Gente, a minha resposta aqui não precisa ser idêntica de vocês, tá? Mas quem quiser pôr idêntica, põe. Fica à vontade. Ao longo do tempo, houve uma significativa intensificação dos fluxos no uso dos meios de comunicação. Essas transformações ocorreram devido ao processo de globalização e aos avanços tecnológicos nos meios de transporte e comunicação. Quem quiser resumir, né? Essas transformações ocorreram devido ao processo Paraná, resume, faz uma resposta mais curta, não tem problema. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Então, beleza. Vimos que, apesar dos avanços tecnológicos nos meios de transporte, muitos lugares do mundo enfrentam problemas de mobilidade gerados pela superlotação de pessoas e veículos. Entretanto, medidas tomadas por alguns países podem resolver principalmente ou totalmente esses problemas. Vejam a seguir. O sistema de transporte público de Hong Kong é considerado um dos melhores do mundo. Assim, menos de 1/4 da população possui carro próprio. Então, como é igual ao Brasil, né? Totalmente, meu Deus. Gente, esses países que são desenvolvidos, Europa e pegando alguns exemplos da Ásia, as pessoas não têm nenhum estímulo a ter carro ou a usar o carro. Porque se você decidir usar o seu carro, você tem que pagar pedágio para andar na cidade. Porque eles querem evitar o trânsito e a poluição atmosférica nas grandes cidades. Eles querem reduzir isso. Então, fica muito caro você usar o seu carro, além do fato de você ter esse problema do tempo, da questão do congestionamento e do trânsito. Deu para entender? Uhum. E aí as pessoas acabam optando pelo trem, pelo metrô e por esses sistemas de bondes, né, e ônibus com andares e assim por diante. É bem diferente do Brasil. O Brasil tem uma frota, eu não sei hoje os números atuais, mas o Brasil tem uma frota de aproximadamente 90 milhões de carros. E todo ano, por ano, o Brasil vende 3,5 milhões de carros novos, carros 0 quilômetros. 3,5 milhões. Agora está entrando uma nova modalidade, porque todo mundo está percebendo que não compensa mais comprar carro. Então agora está entrando uma modalidade que é o famoso aluguel, né? Se aluga o carro, fica com ele por um tempo e depois devolve. E com os aplicativos de transporte, né? O Uber 99, as coisas também estão mudando bastante, né? Verdade. Mas a realidade é que São Paulo, a grande São Paulo, ela recebe todo santo dia, 8 milhões de veículos. Ou seja, é impossível ter qualidade de vida, é impossível ter uma cidade funcionando com 8 milhões de carros andando no mesmo lugar. Tudo bem? Uhum. Significa que todo dia, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros e algumas das principais avenidas de São Paulo estão batendo 100, 120 quilômetros de congestionamento, tá? Nossa. Isso é todo dia, tá, gente? Vocês podem pegar os jornais quando tá ao vivo lá, o jornal do Datena, lá que ele tem o Capitão Hamilton. Quem já assistiu? Ah, nossa, quem nunca assistiu? Eu. Cara, a melhor Nossa, tá brincadeira. O Capitão Hamilton, ele sobrevoa São Paulo há 25 anos. E é a mesma história sempre, ele conta sempre a mesma história. Gente, ó, travamento ali ao longo da entrada da avenida, entrada da rodovia, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, se você olhar São Paulo por cima, né, infelizmente nós não temos essa oportunidade, mas se você olhar São Paulo pelo alto, todo dia você vai ver o mesmo trânsito no mesmo lugar. Rodovia Marginal Tietê e Marginal Pinheiros e as suas entradas e saídas. Beleza, galera? Uhum. Então, nosso tempo está acabando. Vamos pegar... vamos ter que responder, né? Então, vamos lá. Quais são as medidas, então, que alguns países estão tomando, né? Criando sistemas de transporte coletivo. Tudo bem, gente? Sim. Sistemas de transporte coletivo de alto padrão, de qualidade, como trens de alta velocidade, como ônibus com 2, 3 andares,
faixas exclusivas para ônibus, sistemas de transporte hidroviário. Na Europa é muito comum viajar de navio, porque os rios europeus eles conectam os países, né? Você pega o rio Volga, que é um dos maiores rios, né, na Europa, ele corta 7 países, se não me engano. Então, dependendo do país, né, se utiliza muito trem ou muito sistema de transporte coletivo por ônibus. Mas existem alguns casos também do sistema hidroviário por embarcação, tá bom? Vamos lá. Metrô de Nova York, com aproximadamente 1.062 quilômetros de via, cerca de 468 estações de metrô. Nova York é considerado um dos melhores do mundo, tá? Já tinha falado isso para vocês anteriormente. De que modo tá aqui mesmo, é isso mesmo? Tá, né? Tá certo. Ciclovia na Marginal Dom Aguirre, em Sorocaba. Gente, só para não ficar falando só mal do Brasil, o interior de São Paulo é perfeito, tá, gente? Uau. Se não for perfeito, tá bem melhor do que o restante do Brasil, tá? Ou o restante de São Paulo, pelo menos. O interior de São Paulo é muito bom porque as rodovias, as vias públicas são muito boas e, em geral, todas as cidades do interior de São Paulo, as principais, pelo menos, né? Elas têm esse sistema aqui de ciclovia na cidade inteira. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Então, essas ciclovias, elas cortam a cidade toda. E isso faz com que muitas pessoas saiam de bicicleta e evitem ficar usando o carro ou o transporte público, tá bom? Sim. Isso melhora a saúde das pessoas e isso melhora a saúde da cidade. Porque quanto menos carros, menos poluição atmosférica. Perfeito? Uhum. E menos trânsito, obviamente, né? Então, vamos lá. Pegar uma questãozinha de que modo os lugares representados diminuíram ou solucionaram seus problemas de mobilidade. Criando, né, sistemas de transporte coletivo, né, criando formas para que as pessoas deixem seus carros em casa ou mesmo nem tenham carros, tá bom? Uhum. As pessoas acabam não precisando ter um carro, a não ser que seja para uma viagem, alguma coisa do tipo, que hoje em dia compensa alugar, tá, gente? Se você tem um carro só para viajar, compensa alugar, porque a diária de um carro é R$100. Então, quer dizer, você aluga um carro, viaja, entrega o carro depois, não precisa ficar pagando seguro, IPVA. Se você bater o carro, aconteceu alguma coisa, tá tudo certo. Então, para quem não usa o carro no dia a dia, não compensa mais ter carro, né? Tudo bem, galera? Uhum. Enem. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão uma partida de futebol que acontece em Barcelona ou a um show do Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há de se iludir. O índio não vive a mesma realidade de um morador de Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores de sua comunidade. De fato, são seus. Então, a globalização, ela une as pessoas, ela conecta as culturas, as minorias e assim por diante. Entretanto, ela não muda a particularidade de cada cultura do mundo, tudo bem? Uhum. Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que pessoas com culturas e valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações. Tudo bem? Sim. Então nós temos pessoas na Turquia, nós temos pessoas na Rússia, nós temos pessoas na Coreia do Norte, nós temos pessoas numa tribo indígena tendo acesso às mesmas informações. É verdadeiro falar isso? É em partes. É claro que os países mais ricos têm mais acesso do que os países mais pobres, tudo bem? Uhum. Mas se você pegar uma tribo indígena que tem lá uma antena de internet e ela tem um computador ou um smartphone, se você pegar uma cidade pobre da África, que ela tem uma internet 3G que seja, mas ela tem um smartphone, ela consegue ter acesso ao Google, então ela consegue basicamente ter acesso às informações que rodam no mundo, tá certo? Uhum. Então, beleza. Vamos ver se dá tempo de fazer a última aqui, gente, que vai cair a aula daqui a pouquinho. Complete o texto a seguir utilizando as palavras abaixo. Industrial, mercadoria, babá. Vamos lá. O processo de globalização,
e os avanços tecnológicos nos meios de comunicação possibilitaram a transmissão de valores culturais. Ponto. Desse modo, tornou-se possível ter contato com as culturas de diferentes povos sem sair de casa. Por outro lado, os meios de comunicação também geram influências no comportamento, tá? E costumes da sociedade. Então, o que seria uma mudança de comportamento no nono ano? Por que eu uso a internet e passo a mudar, quer queira, quer não, o meu comportamento? Por quê? Porque pode influenciar. Você vai fazer Porque a internet é uma terra sem lei. Perfeito. Eu não lembro, eu não sei se vocês pegaram essa fase, mas eu me lembro que tinha uns alunos, principalmente do nono ano, que gostavam muito daquelas bandas coreanas, né? Uhum. Vocês pegaram essa fase, não? Sim. Pegaram, né? Uhum. E aí vamos pegar padrão de consumo também, né? iPhone, McDonald's, enfim, as grandes marcas do mundo aí que a gente acaba sendo influenciado pela internet, né? Uhum. Costumes da sociedade, essas influências são geradas pelo que chamamos de indústria cultural, a gente falou bastante disso na aula passada, né? Expressão utilizada para designar essa lógica de produção industrial que transforma a cultura em mercadoria. Gente, a lógica desse mundo atual é que tudo virou mercadoria, tá? Tudo virou mercadoria. A educação, os valores, a cultura, o consumo, né? Agora tudo basicamente, a água, enfim, o sistema de saneamento básico do mundo, privatizados, tudo virou uma chance para quem tem dinheiro ganhar mais dinheiro. Esse mundo que nós vivemos é um mundo basicamente pautado pela lógica do mercado, do lucro e da competitividade. Tudo bem, galera? Pessoal, eu não consigo continuar nessa aula, mas amanhã, ó, para quem já quer fechar essa daqui, ó, é a alternativa B, tá? Se não me engano é a questão 6, tá? Questão 6, alternativa B. E eu deixo essa tela aqui no final. E agradeço vocês, deixando espaço para se alguém quiser perguntar alguma coisa para terminar essa aula. Eu quero te pedir uma coisa, para amanhã na nossa aula, a gente terminar, se a gente for terminar essa aqui, a gente terminar de boa e depois você fazer os outros mapas mentais que tem na apostila para ajudar eles. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente já começa, porque são 2 mapas mentais, tá? Que a gente não fez. Então amanhã a gente já começa com esses mapas mentais, até porque eles são curtinhos, é rapidinho. Tá bom. Ô, professor, Pode falar. Voltando ao negócio dos exercícios, é pra fazer literalmente todos os exercícios da apostila? Olha, eu tenho que te falar que é. Nas outras matérias? Em todas as matérias? Em todas as matérias. Isso não é só para geografia. Na verdade, eu tinha aberto mão, porque para mim não fazia sentido vocês copiarem a apostila inteira numa folha. Mas é só a resposta, né? É só a resposta, é só o gabarito, tá, galera? Lembrando que é só o gabarito. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a orientação que a escola deu é que para qualquer exercício que vocês fizerem na quarentena, deve ser passado numa folha separada. Tá bom. Tá bom? Quem decidiu isso não fui eu, tá bom, gente? Foi a direção e tá em comum acordo com todos os professores. Eu estou apenas seguindo uma orientação da escola, tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Gente, querida, eu aguardo vocês amanhã. Amanhã nós temos a 3ª aula, correto? Sim. Então, quando for umas 9h25, mais ou menos... É 9h40 ou 9h30? 9h30.